TV Artesão. Olá, eu sou o professor Antônio e mais uma vez é com uma grande satisfação e alegria que estamos aqui por sua TV Artesão, no programa Artesão na Política. E uma coisa que eu sempre peço para as pessoas que estão nos assistindo ou as pessoas que irão assistir é que possam entrar na página do Facebook, TV Artesão, possam curtir, compartilhar, porque isso vai nos ajudar em muito, uma vez que somos voluntários, né? Não temos patrocínios de empresa, nem por parte do governo. Então, você que está assistindo e puder curtir, compartilhar, estará nos ajudando em muito, né? E hoje eu tenho a companhia de uma pessoa muito especial, de uma pessoa que eu já conheço há um bom tempo, que é a professora Agnes. E hoje nós vamos falar de um tema relacionado à educação, né? De um modo bem especial do MOVA, que é o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, né? Mas antes de falar especificamente do MOVA, professora Agnes, eu gostaria que vocês se apresentassem. Quem é a professora Agnes? Qual a sua formação? Enfim, vamos fazer assim a sua biografia, primeiramente. Tudo bem, professora? Bem, bom dia. Bom dia. Antônio. Bom dia. Meu nome é Agnes Donega Vieira, eu estou no MOVA desde 2002 e eu entrei nesse projeto meio que por um acaso. Eu fui fazer um trabalho social porque algumas pessoas estavam sendo cortadas de um programa social do leite porque não sabiam assinar o seu nome. E eu fiquei muito indignada com essa situação e acabei montando uma sala para ensinar essas pessoas. Em 2002, quando o projeto MOVA foi retomado pela Marta Suplicy, a minha sala foi a primeira a ser editada aqui da Zona Leste e estou nesse projeto até hoje. Eu havia feito, nos meus 20 anos, uma faculdade de estudos sociais, mas nunca havia lecionado. E por conta de ter me apaixonado por esse projeto, eu acabei fazendo pedagogia e, posteriormente, psicopedagogia. Essa é a minha formação. Muito bom, professor. Então, a senhora é pós-graduada em psicopedagogia, né? Sim. Professora Agnes, você começou a lecionar no MOVA, se eu não me engano, lá na Sindic, né? Associação dos Síndicos. Sim. Aqui próxima à Coab 1, Arthur Alvim, né? Sim. E você falou que o projeto foi retomado em 2002, sim, né? Mas vamos falar da origem? Sim. Vamos tentar falar um pouco da origem, né? Da parte histórica. Como surgiu o MOVA? Eu sei que foi em 1989, na gestão da então prefeita Luísa Erundina, tendo como secretário municipal o grande educador Paulo Freire. Conta um pouquinho desse surgimento do MOVA para a gente aí, professora. Sim, o Paulo Freire é o nosso sociólogo mais importante, né, na área da educação, na minha opinião. E ele tem um método construtivista que as pessoas aprendem de acordo com o seu cotidiano. Então, ele deixa de infantilizar as aulas de educação para adultos da maneira que era feito antigamente. Então, a gente trabalha com o dia a dia dos alunos, para eles aprenderem e se tornarem cidadãos críticos. Foi nessa época que foi instituído o MOVA. E depois, na época que o Paulo Maluf foi eleito, ele extinguiu as salas. Anos depois, quando a Marta entrou, ela retomou esse projeto, que foi quando entraram as minhas salas. Eu já tinha salas desde 2002 como voluntária, desde 2000, e em 2002 aí foram editadas pela prefeitura. E a professora mencionou logo no início da sua fala que você abraçou o MOVA por conta que as pessoas iam retirar o Leve Leite, né? Um programa social. E por conta de não saber assinar o nome, muitas vezes perdia esse benefício. Sim. Então, o MOVA, na verdade, ele pode ser considerado, e é de fato, né, uma inclusão social muito forte nos dias de hoje. Né? E com certeza o grande educador Paulo Freire ficaria muito feliz se estivesse conosco nos dias atuais. Né? O MOVA tem como principal objetivo o combate ao analfabetismo, né?
tendo hoje diversas pessoas consideradas analfabetos funcionais. Hoje em dia, na verdade, nós mudamos um pouco de quadro, né? Nós saímos do analfabetismo propriamente dito para um analfabetismo funcional. Sim. Não é? Como resolver essa questão do analfabetismo funcional hoje em dia, professora? Na realidade, ninguém é analfabeto. Todos nós temos um conhecimento diferenciado um do outro. Ninguém passa por uma vida sem saber nada. Simplesmente, eles não têm o conhecimento do letramento, que é uma das questões que nós temos para sermos letrados. Porém, ele sabe viver e fazer as suas compras e os seus trocos da maneira dele. Então, na verdade, a gente tem que ensiná-los a transformar essa prática na prática escolar. Perfeito, professora. Assim, o que o grande educador Paulo Freire representou para o MOVA, especialmente para o MOVA, e qual foi a sua maior lição de vida para a professora Agnes? Para o MOVA ele foi muito importante pelo método que ele criou. E para mim, especialmente, foi quando deu a oportunidade de eu ajudar as pessoas, porque é muito gratificante você ver uma pessoa que sai da sua sala de aula feliz da vida, porque ela já sabe tomar uma condução sozinha, ela já sabe ir ao banco e receber o seu salário sem ficar dependendo de outras pessoas. Então, a gente meio que abre os olhos dessa pessoa para a vida, porque enquanto ela está como analfabeto funcional ou alfabeto ela vê o mundo pelos olhos dos outros. E assim não, ela pode ter a sua própria opinião. Perfeito. Professora, como fazer, no caso, né, para alguma entidade, associação ou ONG, não sei, como fazer para a implantação do MOVA? Por exemplo, de repente alguém está nos assistindo, tem um espaço ou pertence a alguma associação, como é o caso de vocês, né? Vocês lá desenvolvem o MOVA dentro de uma associação. Daqui a pouco a professora vai ter todo o tempo para falar, tranquilamente, da associação. E, assim, o que fazer para a implantação do MOVA? E se hoje em dia é fácil, se é muito burocrático, se é muito difícil, enfim. Conta um pouco da associação, como faz para a implantação do MOVA e como está a questão burocrática. Então, nós temos as salas do MOVA dentro de uma associação aqui em Arthur Alvim, que é a Associação Moradia da Esperança, que está localizada na Domênico Melli 201. O trabalho é todo um trabalho voluntário, porque o MOVA, ele fornece somente uma ajuda de custo para o educador, e mais nada para a associação. Então, hoje em dia está inviável, porque as salas não está aberto convênio e nem tampouco aditamento. Está estacionada essa situação. E a gente tem fóruns municipais e fóruns regionais que a gente vai e debate em questão de aumentar essa situação, porque existem muitas pessoas e muitas salas ainda funcionando como voluntários sem ter essa oportunidade. Perfeito. E aí, caso alguém tenha interesse, como implantar um MOVA, professora? Na verdade é assim, o MOVA, o professor, o educador, ele tem que montar a sala, procurar no mínimo 20 alunos, procurar o espaço físico, começar a dar aula. Aí ele tem que procurar alguma associação que já tenha o convênio. Essa associação vai até a diretoria de educação, onde fica localizada essa sala, pede uma visita, a visita vem, se ela aprovar, aí ela passa a fazer parte do MOVA. Ou seja, tem toda uma estrutura, né, para que a aprovação possa, de fato, acontecer. Uma aula de MOVA dura quantas horas, professora? A aula são 2h30. Ela pode ser em qualquer período e pode ser em qualquer local que dê condições da pessoa aprender. Nós vamos estar praticamente nesse mês de outubro comemorando não somente o Dia das Crianças, mas principalmente também o Dia dos Professores. Você, enquanto educadora, né, e tem como referência Paulo Freire, nesse tempo que você leciona no MOVA, qual foi a coisa assim, mais importante que te emocionou enquanto educadora e professora? Teve algum fato assim? Sim, houveram alguns fatos. Eu vou citar um. O senhor Sebastião, que é meu aluno, ele entrou para ser alfabetizado e ele já tinha 68 anos. E passou pela sala do MOVA, eu encaminhei para o EJA e perdi o contato.
passaram-se uns 4 anos, ele veio num dia dos professores me trazer um presente. Quando eu abri, era uma coruja, um enfeite de uma coruja. E aí eu agradeci e falei, nossa, eu gostei muito. Ele falou, não, mas a senhora não está entendendo por que eu estou dando essa coruja para a senhora. Eu falei, porque eu sou professora, porque eu sou pedagoga. Ele disse, não, porque eu estou fazendo faculdade de pedagogia. Aí ele já estava com 71 anos. Então isso para mim foi maravilhoso. E é um exemplo de superação, né? Porque muitas vezes o próprio ser humano se limita muito, né? O próprio ser humano, ele não consegue enxergar o potencial que existe em cada um, né? E muitas vezes por falta disso, e também por outras pessoas não acreditarem, as pessoas acabam, os próprios parentes. Falam, você já tem uma certa idade, você não precisa mais estudar. Eu posso até ser assim um exemplo. Eu voltei a estudar, fazer a minha segunda faculdade, eu tinha 51 anos, eu me formei com 55. E depois fiz pós-graduação e o ano que vem eu vou fazer outra pós-graduação. Então eu acho que não tem tempo para a gente aprender. A gente, enquanto está vivo, está aprendendo e trocando conhecimento. Até mesmo porque o conhecimento ninguém detém, né? Ele tem que ser compartilhado, tem que ser disseminado, tem que ser divulgado o conhecimento, né? Quais são as características dos estudantes do MOVA? Já que a gente está falando, né? Quais são as características? De onde eles vêm? Eles estudam à noite, não é isso? No período noturno, manhã, tarde e noite. E conta aí, quais são as características para as pessoas saberem um pouco? Então, a maioria dos estudantes são nordestinos, porque a gente sabe que lá no Nordeste a situação econômica é muito difícil. Então, eles passam a ter que ajudar a família muito cedo e acabam abandonando a escola. E quando eles vêm para São Paulo, eles vêm testemunho de vizinhos, amigos que, eu fui estudar naquela escola, aquela escola é diferente, né? Porque o MOVA tem características diferentes. O acolhimento, o tempo de estudo, a gente não tem uma educação engessada, né? Na verdade, a gente trabalha o dia a dia do aluno. E aí eles acabam vindo e trazendo novos colegas, e a maioria são da terceira idade, mas nós temos também jovens. E o período mais frequentado é o da noite, mas nós temos salas de manhã e à tarde também. Perfeita, professora Agnes. Aproveitando aqui, professora, você gostaria de mandar algum abraço para os seus alunos, para todos eles, enfim. Deixa uma mensagem, aproveitando que a gente está no mês dos professores, esse mês de outubro, deixa uma mensagem para eles. Eu gostaria de mandar um abraço para todos os meus amigos, porque eu não tenho alunos, eu tenho amigos. E gostaria de dar o parabéns para todos eles, porque eles me ensinam todos os dias. Então, lá na sala de aula, nós temos uma troca de aprendizagem. Então, parabéns para vocês. Uma curiosidade, professora, entre 2003, aqui o levantamento que eu fiz, até 2016, o MOVA já alfabetizou 275 mil alunos, 275 mil brasileiros e brasileiras. É um número muito expressivo, esses 275 mil, no Brasil todo. Uma ideia que começou aqui no município de São Paulo, e hoje praticamente está em todos os estados. Isso repercute a grandeza de Paulo Freire? Com certeza. Ele tem que estar sempre sendo homenageado e sempre sendo exaltado, porque ele era uma pessoa maravilhosa e ele começou a alfabetizar as pessoas embaixo de uma árvore com gravetos, e isso se estendeu até o dia de hoje, que a gente tenta fazer o nosso melhor. Professora, como a senhora recebe, como a senhora lida com a situação assim, de muitas pessoas, que hoje em dia comentam, até na minha rede social, de que teria que trocar o patrono da educação, que as ideias de Paulo Freire está ultrapassada, de que Paulo Freire viveu numa época que é bem diferente da época de hoje. Enfim, das pessoas que criticam Paulo Freire assim, escancaradamente, sem saber da biografia e da grandeza da pessoa, do grande Paulo Freire, né? E assim, isso que eu estou te relatando foram fatos reais de pessoas que dizem, Paulo Freire não representou nada, né? Ou
muitas pessoas dizem assim, Paulo Freire era esquerdista, né? Era da esquerda, Paulo Freire era isso, era aquilo, né? E até foram ultimamente pedir lá para o presidente Temer, né? Tirar Paulo Freire do patronato, né? Da educação brasileira. Como que a senhora recebe isso? Como que a senhora enxerga isso, assim, para os próximos anos aqui com relação à educação brasileira? Na verdade, as pessoas que têm esse tipo de opinião é porque não conhecem a verdadeira história de Paulo Freire, porque ele é reverenciado no mundo. Ninguém estaria tanto tempo na área da educação e com o seu método tão bem aplicado se não fosse maravilhoso. A pessoa que fala isso, na verdade, não sabe do que está falando, né? E a gente tem que valorizar o que é nosso, da nossa terra, e que eu posso testemunhar que dá muito certo, sim, na vida de todas as pessoas que passam pelas minhas salas de aula. Perfeito. Professora, o Instituto Paulo Freire, não sei se a professora tem contatos com o Instituto Paulo Freire, ele é um suporte do MOVA? Eles colaboram com alguma coisa ou dão alguma orientação técnica? Conta aí um pouquinho do Instituto Paulo Freire. Eu já fiz alguns cursos lá, mas eu fiz por conta própria. Na verdade, eles já foram formadores do MOVA por alguns anos, mas no momento não. No momento são somente parceiros e eles participam assim das festividades que a gente tem todos os anos, a semana de alfabetização, mas quanto à formação, não mais. Você quer aproveitar esse momento que a gente está conversando com as pessoas aqui para divulgar a associação, dias de aula, como faz caso a pessoa queira se matricular nesse movimento de alfabetização de jovens e adultos? Sim. Nós temos 3 salas de aula, período da manhã das 8 às 10h30, à tarde das 15 às 17h30 e à noite das 18h30 às 21h. Só é necessário querer aprender, porque lá nós temos todo o material. Esse projeto é um projeto diferenciado, as aulas não iniciam somente no começo do ano, elas iniciam a partir do momento que você tenha um tempo e uma vontade de aprender. Então as salas são multisseriadas, você pode entrar a qualquer momento que nós estamos lá para recebê-los e de braços abertos fazer tudo o que nós pudermos por vocês. Professora, continuando nesse tema de educação, como a professora enxerga, a professora trabalha na educação municipal de São Paulo, né? Como a professora enxerga a questão do congelamento por 20 anos dos recursos da educação, saúde e por aí vai a maldade inteira? Como que a professora enxerga esse tremendo retrocesso aí? Aí sim é um retrocesso, é inviável, porque eu trabalho dentro de uma escola que é muito grande, nós temos mais de 1.500 alunos. E esse processo está prejudicando demais, porque a gente sem recurso fica muito difícil administrar a escola daquele porte. E assim como todas as outras, né? Isso deveria ser repensado e, na verdade, assim, a gente tem que primar pela educação com pessoas da educação. Professora, hoje em dia as pessoas comentam que o problema do Brasil são os políticos, né? O problema do Brasil são os políticos, o problema do Brasil é aquilo, o problema do Brasil é a economia, o problema do Brasil é a nossa origem, o povo que é acomodado. Mas, no meu pensar, professor, aí é a opinião do professor Antônio, né? Eu acho que o que falta de verdade no Brasil, e sempre faltou, é investir em educação de qualidade, na valorização dos professores, né? E acreditar na juventude, nos jovens, nas crianças. Então, assim, muito se fala da parte econômica e muito se fala também, apesar de não agir, na questão educacional. Sim. Será, na sua opinião, professora, que a educação não seria a principal bandeira para um desenvolvimento sustentável, econômico e buscando sempre uma justiça social aqui no Brasil? Somente essa bandeira, a educação? Com certeza. Nós estamos criando os futuros brasileiros que vão nos representar lá na frente, né? Então, voltando a falar em Paulo Freire, o que ele deixou para a gente, o legado que ele deixou é que nós criemos cidadãos críticos. Dessa maneira, sim, eles vão poder nos representar. E somente através da educação eles podem ser orientados dessa maneira. Professora Agnes, desde já te agradeço imensamente por essa entrevista.
Sei que a professora tem agenda complicada, apertada, enfim, bondosamente você deu esse tempo aqui para a TV Artesão. Então quero te agradecer, dizer que você é uma pessoa incrível, uma pessoa de coração nobre, por abraçar uma causa como essa, que é o MOVA, não é? E só tem realmente pedir que Deus abençoe a professora, justamente com todos os seus familiares, te agradecer mesmo por essa entrevista. E agradecer a você também que está nos assistindo ou que estará nos assistindo e pedir novamente que possa compartilhar, possa curtir a página e divulgar essa bela entrevista com uma bela professora que com certeza é um grande exemplo de Paulo Freire. Te passo para as considerações finais, professora. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade que você me deu e convidar cada um de vocês para ir conhecer o nosso trabalho. Nossas portas estão abertas e vai ser um prazer receber qualquer pessoa que queira integrar nesse projeto MOVA. Muito obrigado a todos e até a próxima entrevista. TV Artesão.